A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Não És Eu Oficial. Canal onde a gente busca não sermos nós, mas sim a essência de Cristo sempre habitando em nós. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Paula e eu sou discípula de Cristo nessa terra, igualzinho a você. Tá esperando o quê para despertar o seu chamado e começar a pregar a palavra do Senhor para fazer Jesus voltar mais rápido pra gente, hein? Bom, hoje eu quero falar com você sobre nosso Deus é um Deus do que tu tens e não um Deus do que te falta. Amém? E você vai entender isso ao decorrer desse vídeo. Bom, a nossa referência bíblica está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos de número 2 e de número 7. Então vamos lá. Para contextualizar vocês o que tinha acontecido. Uma viúva chegou para o profeta Eliseu e contou para ele o que estava acontecendo na casa dela, que era o seguinte: o marido dela tinha morrido, ela não tinha sustento mais e os filhos dela ainda não podiam trabalhar. Então ela tinha muitas dívidas ali que foram se acumulando, não tinha de onde tirar o sustento e os credores vieram querendo levar os filhos dela como escravos. E aí ela chegou pedindo esse socorro ao profeta. Então o profeta vira para ela e fala: olha, o que você tem em casa? E é nesse ponto que a gente vai chegar. No verso de número 2, o profeta Eliseu vira para ela e fala: o que farei por ti? Conta-me o que tu tens na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. E hoje a gente vai entender que o nosso Deus, no decorrer de toda a Bíblia, sempre foi um Deus do que você tem e não um Deus do que te falta, amém? E essa história, ela continua, então o profeta vira para a mulher e fala: olha, você vai pegar vasilhas com seus vizinhos, vai para casa com teus filhos, fecha a porta e vai virando o azeite nessas vasilhas que você pegou emprestado, porque esse azeite vai multiplicar e vai encher essas outras vasilhas. E acontece exatamente isso. E o azeite se multiplica de tal forma que os filhos vão dando ali as vasilhas para ela, vão dando, e uma hora acaba as vasilhas e o azeite continua jorrando. E aí ela pede mais, me tragam mais vasilhas, e já tinha acabado. E aí depois desse milagre de ter acontecido, o azeite para de jorrar depois que já encheu diversas vasilhas. Então ela vai ao profeta contar o que tinha acontecido. E o profeta vira para ela no verso 7 e fala o seguinte: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do restante. Glória a Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus do que tu tens. Do que tu tens. Vocês conjecturam comigo que se o profeta tivesse perguntado para essa mulher o que te falta, a lista dela seria enorme? Se ela vira e fala que não tinha nada na casa dela, a não ser um pouquinho de azeite lá na botija, ela não tinha o que comer, às vezes não tinha vestimentas para os filhos dela, tava faltando muita coisa na casa dessa mulher. E às vezes falta muita coisa na minha e na sua vida, mas nosso Deus, ele não é um Deus do que falta. O profeta não virou para ela e perguntou o que falta, ele falou o que você tem. E a partir do que essa viúva tinha, Deus usou aquilo, multiplicou aquilo, prosperou ela de tal forma que todas as dívidas dela foram pagas e ela e os filhos dela poderão viver bem do que restou. Aleluia, porque o nosso Deus, ele é um Deus do que você tem. O que você tem, trabalha com o que você tem, porque pode ser pouco, assim como era pouco o azeite que essa viúva tinha. Era um pouquinho, o resto que estava lá na botija. Às vezes ela tinha até esquecido e quando o profeta perguntou, ela teve que pensar, porque muita era a falta que ela tinha. E às vezes eu e você, a gente reclama tanto do que nos falta. Às vezes te falta um relacionamento, às vezes te falta um emprego, às vezes te falta um carro, às vezes falta algo que você tem um sonho de ter e você fica focando e baseando a sua vida naquilo que falta, naquilo que falta. E hoje em dia a sociedade está programada para colocar no pensamento das pessoas o que está faltando, o que está faltando, o que está faltando. A sociedade de consumo foi criada para isso. Se a gente liga uma televisão, aparecem diversas propagandas mostrando o que nos falta. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus do que você tem. Se você ligar a televisão hoje, vai passar 1 milhão de propagandas de carro, de moto, de celulares que você ainda não tem, que te faltam. Eu não te culpo por ter esse pensamento dessa sociedade de consumo, porque a sociedade está desse jeito. Mas hoje eu vim aqui te lembrar que você serve a um Deus
do que você tem, porque a partir do que você tem, pode ser pouco, Deus ele te supre de tal modo, que foi como essa viúva, que o azeite e a prosperidade foram tão grandes na vida dela, que ela vendeu aquele azeite do milagre, e eu acho que foi um pouquinho mais especial o azeite por ter sido de milagre, imagina! E ela e os filhos dela conseguiram pagar todas as dívidas que ela tinha e eles viveram do resto. Deus, ele pode multiplicar o que você tem de tal forma a suprir todas as outras necessidades. Você pode achar que o que você tem é pouco, mas ao entregar para Deus o que você tem, Deus, ele cuida, ele prospera, ele realiza um milagre extraordinário na sua vida. E o nosso Deus, ele é um Deus do que você tem, porque a partir do que você tem, Deus tem espaço para trabalhar, multiplicar, mudar a sua vida e a sua história. Só que você tem que ser grato pelo que você tem para Deus poder fazer um milagre. Se essa viúva ela tivesse um rancor em relação àquele pouquinho de azeite, se ela tivesse chateada porque só tinha aquele pouquinho de azeite, às vezes ela não tinha nem lembrado de falar com o profeta sobre esse azeite que tinha. Se ela não achasse precioso aquilo, às vezes ela teria desprezado, às vezes ela já teria jogado fora. A história conta que quando o profeta perguntou, ela disse, olha, tem azeite lá, então às vezes aquilo era algo precioso para ela. Ela fala que aquilo era o que ela tinha certa gratidão pelo que havia ali por aquele azeite. E hoje eu quero trazer para vocês justamente essa reflexão. Será que você não passa tanto tempo se preocupando com o que te falta, que você trava na sua vida o multiplicar do Espírito Santo a partir do que você tem? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus do que falta. Deus, ele é um Deus do que tu tens, e a partir do que você tem, ele trabalha para multiplicar, ele trabalha para prosperar, ele trabalha para mudar a sua história. E não é só essa passagem bíblica que fala sobre isso. Na multiplicação dos peixes e pães, Jesus estava com aquela multidão lá sem comer. Passaram horas escutando a palavra e Jesus vira para os discípulos e fala, o que tem aí? Porque a partir do que tem, Deus opera um milagre. E às vezes você pode até achar que é pouco o que você tem, mas nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram de tal forma, alimentaram a multidão que sumia de vista. Não tinha como contar porque era muita gente. Mas aquele pouco, aparentemente pouco, porque na presença de Deus, a matemática do céu é diferente. Que hoje você passe a agradecer. Ai, mas eu tenho tão pouco. Ai, mas esse salário é tão pouco. Ai, mas eu não tenho nenhum relacionamento. Ai, mas eu não. Passe a olhar o que você tem com gratidão. Passe a falar, Jesus, eu tenho esse emprego. Não é o que eu quero ainda. Eu acho que não tá bom o suficiente, mas eu vou prosperar. Eu vou me dedicar a esse emprego. Eu vou usar o que o Senhor me deu. Eu vou ser grata ao que o Senhor me deu e ao que eu já tenho, para que a partir daí o Senhor me honre, que eu consiga um cargo melhor, eu vou trabalhar com dedicação, sabe? Não é o que te falta, é o que você tem, porque a partir do que você tem, Deus pode operar milagre. Só que se você nunca for grato ao que você tem, você vai passar uma vida insatisfeito e Deus não vai operar um milagre na sua vida, porque Deus, ele não é um Deus do que falta, Deus não é um Deus de ingratidão, Deus não é um Deus de ausência, Deus, ele é um Deus do que você tem. O que tu tens? Quando Jesus ele chega na praia e vê que Pedro ele estava pescando uma noite inteira e não tinha pescado nada e tava voltando com os barcos já, o barco vazio, ele era um pescador, ele era conhecido naquela região. E aí Jesus vira para ele, depois de usar o barco dele para pregar, ele vira para Pedro e fala, jogue as redes do outro lado. O que Pedro tinha naquele momento? Era só as redes. Deus, ele não é um Deus que chega para Pedro e pergunta, o que tá te faltando? Porque Jesus, ele sabe o que falta. No Novo Testamento vai falar que o vosso Pai no céu sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus, ele vira para Pedro e fala, jogue as redes do outro lado, Jesus, ele fala do que Pedro tinha, que eram as redes. Ele tinha acabado de limpar as redes, estava indo guardar, então já estava ali, a ferramenta já estava pronta. O que Pedro tinha eram as redes, e através daquelas redes que ele já tinha, Jesus operou o milagre e houve a pesca maravilhosa que a gente conhece.
Então, às vezes você tá olhando as coisas da perspectiva errada, para de olhar o que te falta, começa a olhar o que você tem e começa a apresentar o que você já tem a Deus, porque nós servimos um Deus do que você tem. Me fala o que você tem, porque Deus, ele tem poder de multiplicar aquilo que você já tem, de usar aquilo que você já tem para fazer você alcançar novas coisas, novas histórias, alcançar novos milagres. Deus, ele é um Deus do que tu tens. Então, fala hoje pro Senhor, ora, seja grato pelo que você já tem, fala, Senhor, como eu posso alcançar aquilo que eu quero com aquilo que o Senhor já me deu, com aquilo que eu já tenho, me ajuda. Então, às vezes, você tem um forte instinto de chamado, de missionário, e você quer pregar as nações, mas o que você tem? Começa com o que você tem. Olha, Senhor, eu tenho a vontade de pregar em vários países, mas hoje o que eu tenho é pregar para aquela pessoa que está no ponto de ônibus ao meu lado quando eu vou para o serviço. Então, começa a usar aquilo que você tem. Começa a usar aquilo que você tem, porque a partir daí o Espírito Santo vai entrar e vai poder fazer a obra na sua vida e vai multiplicar o que você já tem. Deus, ele é um Deus do que tu tens, não um Deus do que te falta. Amém, irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, manda para aquele irmão que também está precisando ouvir essa palavra e relembrar que o nosso Deus, assim como ele foi na Bíblia, continua sendo aqui no século 21, um Deus do que tu tens, não do que te falta, amém? Segue a gente nas redes sociais, não tá deixando aparecendo aqui o nosso Instagram. E é isso, até aqui o Espírito Santo me trouxe, e o mais eu deixo pra ele porque eu sei que ele faz, amém?